vamos conferir a entrevista de Marilu Cabanhas com Zorávia Betiol, ela que é artista visual, designer e arte educadora. E agora a gente vai conversar neste momento com a Zorávia Betiol, artista visual, designer, arte educadora, diretamente do Rio Grande do Sul. Olá, Zorávia, bom dia. Bom dia, Marilu. Tudo bom? Tudo bom. Zorávia, a gente sabe que você está aí liderando uma campanha em prol dos funcionários da saúde, servidores, enfim, todas as categorias essenciais, né? Numa verdadeira campanha para que eles tenham realmente condições dignas de trabalho, equipamentos necessários. Conta pra gente como é que essa campanha está se dando aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Bem, eu faço parte do Comitê Pró-Democracia e Estado de Direito, que esse ano está fazendo 4 anos que nós fizemos uma série de atividades e o coordenador geral é o Benedito Tadeu César, que é um professor aposentado da URGS, e nós fizemos, nesses 4 anos, palestras, seminários, muitas atividades, e atualmente uma das coisas que estamos fazendo em função dessa pandemia é cestas básicas para os indígenas, cestas básicas para grupos em vulnerabilidade social, não é? E o que nós fizemos? Uma carta aberta ao governador Eduardo Leite e ao prefeito Nelson Marquesan e também aos outros prefeitos das outras cidades do Rio Grande do Sul, né, apoiando que eles enfatizam essas determinações da Organização Mundial da Saúde, que é o confinamento, que as pessoas fiquem em isolamento social, mas nós chamando a atenção que precisa que as pessoas que fazem a manutenção da cidade, que mesmo nessas circunstâncias terríveis, elas mantêm a cidade em andamento, que elas tenham proteção, que elas tenham condições de trabalhar com mais segurança, sabe? Então, tem a parte do DEMAI, a água, esgoto, né? O saneamento básico, tem a parte dos profissionais da saúde, né? Depois, ligados aos transportes, né? Precisa que essas pessoas sejam assistidas. E na questão da higienização das ruas próximas onde há mais movimento, mesmo é muito limitado, mas aqui esses movimentos existem, perto de centros de saúde, de hospitais, né? E higienização de ônibus, do trem Zurb, nós não temos metrô aqui, depois táxis, Uber. Então, precisa que essa seja atendido, né? Agora, não é tão eficiente como nós gostaríamos. Então, é incrível comentar que, nesse momento no Brasil, quer dizer, já há um tempo, né, os governantes não se envolvem tanto como deveriam, como teriam obrigação de cuidar da parte mais frágil da sociedade, a que tem mais vulnerabilidade econômica e social e educacional. Então, a nossa luta é nesse sentido, e esse abaixo-assinado foi assinado por 106 organizações ligadas à universidade, ligadas a sindicato, ligadas a associações de artistas, a grupos e também, como é que eu vou dizer, a movimentos, sabe? Popular. Então, eu vejo assim que, nesse momento dramático,
a sociedade civil se organiza e está cumprindo o papel de solidariedade, de ajuda, é o que precisa que os seres humanos tenham isso. E o Edgar Morin, o filósofo, fala muito, né, nesses momentos de instabilidade e que é importante que tenha amor, amizade, solidariedade, e se espera que com essa experiência do Covid-19, as pessoas mudem e fiquem mais humanitárias. Então, eu acho isso é importantíssimo. Certo. E essa carta chegou às mãos do governador e teve já resultados? Que notícias você tem a respeito dessas reivindicações que todas essas entidades fizeram? Bom, não se, como eu te disse, a gente observa, não teve tanto resultado como se gostaria. É essa coisa que parece que os governantes ou os políticos lutam para voto e querem a representação e depois não propiciam o diálogo, não propiciam a escuta das necessidades e da maneira como ajudar, sabe? Então, coisas que a sociedade civil brasileira, nesses últimos anos, a partir do Temer, agora com o Bolsonaro, que é um desastre absoluto, né? Então, ela foi, assim, também se politizando mais, se organizando mais por necessidade, e isso também é muito bom, não é que aconteça, né? Mas, agora, o que preocupa muito é as pessoas mais vulneráveis nesse país, pessoas que vivem em condições subhumanas, né? Então, como é que vai fazer grande isolamento se vive numa área pequeníssima? Então, uma coisa difícil, sabe? Exato. Quem sabe essa experiência vai fazer que o Brasil mude para melhor. E nós estamos nessa, né, para forçar essas mudanças, né? Muito bem, Zorávia, você... Diga, Pode desculpa, falar. te cortei. Agora, cada um tem que fazer a sua parte, né? Sim, pois é, você tem 84 anos de vida, 65 de carreira, é uma renomada artista plástica no Brasil. Você já viveu muitas lutas, né, aqui no nosso país. Você imaginava lutar novamente dessa maneira? Enfim, tem esse coronavírus que está atingindo mundialmente, mas tem este governo Bolsonaro que representa aí o maior retrocesso, né, dos últimos tempos e que realmente está complicando, inclusive, a administração desse controle da pandemia, né? Você esperava viver uma coisa dessas, Zorávia? É incrível, uma coisa que não abordo, que esse sujeito, ele é uma pessoa insegura, covarde, autoritário, e nessa situação de demitir um Mandetta, como o Mandetta estava com luz própria e com credibilidade perante a população, ele não consegue ficar em segundo plano, não é? Porque tem um altíssimo e doentio grau de inveja, de ciumeira, né? E de competição, sabe? Né? Então, ele estava até tentando, assim, medicar. Ele queria ser ele, como não consegue ser um presidente nem um político, ele se mete em tudo que é área, mas sempre para dar opiniõezinhas furadas, não são opiniões, né? É um desastre. E que eu tenho muito medo, né, com essa manifestação, e ele deve ter ajudado bastante nas entrelinhas e embaixo do post, como nós dizemos os gaúchos,
sobre o AI-5 e querendo a ditadura novamente, tinha que cortar as asas dele, porque uma hora ele vai cumprir isso, porque é só o que ele sabe fazer, a maldade, crueldade e destruição das pessoas, né? E, no mínimo, ele procura intrigar as pessoas, né? E muito mentiroso, né? Bom, vamos falar em algumas coisas mais positivas, quem sabe, do que eu estou fazendo agora no momento. Tá? Isso, você está nessa quarentena, né, Zorávia? Está fazendo uma produção incrível aí de obras, e eu queria que você falasse sobre essas obras. Você está com enfim, com ícones, não é isso? Trabalhando ícones? Isso. Bom, então, eu trabalho a média de 12 a 14 horas por dia, não só no meu trabalho de artista, mas toda a vida ligada às associações culturais, associações artísticas e educacionais, e também uma época grande, era mais a parte assim, a educação ligada para, como se diz, crianças e jovens vulneráveis, para a integração das crianças no turno inverso de colégios. Bom, e com essa situação, eu vi que uma grande coisa é manter a rotina, tá? Eu lembro que o Guimarães Rosa, quando ele foi preso, nosso grande escritor, ele levantava, ele se arrumava como quem fosse trabalhar e escrevia. Ele fez o primeiro volume da Memórias de um Cárcere na prisão, depois ele terminou. Então, eu vi que a rotina, neste caso, é muito positiva, muitas vezes ela é negativa, né? Bom, então, essa série ícones, são ícones que eu escolhi, né? Então, tem ícones ligados ao circo, tem ícones ligados depois à Grécia, tem ícones ligados à ciência, que é a Ada Byron Lovelace, que ela criou o Jorge Babette, os algoritmos, né? Que depois fazem parte da linguagem que nós usamos hoje em dia, né? Na computação e tal. Bom, depois tem figuras também ligadas ao nosso folclore, como... Eu vou mostrar, então, o que eu estou... Mostra, exato. Se você puder mostrar alguns aí. Outro, sim. Agora, assim, vou mostrar primeiro aqui para vocês, aqui o Ícaro, né? Então, o Ícaro, essas obras são pintadas em madeira, acrílica sobre madeira, e abaixo dessa obra tem sempre uma referência do ícone, que no caso nós temos aqui, ó, um sol, não é? Um sol e uma alusão ao 14 bis, e aqui o helicóptero. Então, sonhar sempre foi uma ambição muito grande do ser humano. Sonhar, voar, quer dizer, voar foi sempre um sonho, né? E voar fisicamente, e eu acho que também se voa no sentido dos sonhos, né? Também Eu só vou pedir, Zoraia, para você colocar um pouquinho assim do seu lado, porque está tampando a sua voz um pouco, diminui o som da sua voz. Então, se você puder pôr um pouquinho do seu... Isso aí, agora sim. Perfeito. Isso. Acima é o Ícaro e abaixo essa imagem. Bom, agora tem essa outra figura aqui. Sim. Você mostra primeiro, aí depois você explica. Mostra, aí depois você tem que tirar para poder explicar. Sim. Isso. Agora você pode explicar tirando, que senão a gente não consegue ouvir sua voz. A figura do Boto
que é um jovem sedutor, né? É ligado a lendas da Amazônia, não é? Então, abaixo, que eu não fiz ainda, tem uma imagem com Vitórias Régias, né? Com uma imensidão de água, né? A alusão aos rios da Amazônia, né? Com a Vitória Régia. Tudo bem. Bom, Certo. Vai mostrar mais uma, isso. Temos ainda um tempinho, isso. Só para mostrar essa e essa obra. Mágico. O mágico, é isso? Isso. Muito bem. Explica um pouco mais. É o mágico chinês, vê a trança que ele tem, né? Sim. E abaixo do mágico, então, tem a outra imagem que ele tira da cartola. Muito bem. Explica essa imagem, que nós estamos na televisão e no rádio. Explica essa imagem, Zorávia. Ele tira da cartola, né, essa figura, né, a bandeira do Brasil, as moedas, né? Bom, então eu vejo que essa série, que é recente, mas se a gente vai ver, na minha obra, eu trabalho praticamente sempre em séries dedicadas a Iemanjá, né? Então, eu fiz em desenho, em pintura, em arte têxtil, em tapeçaria, né? Dizem que eu sou filha de Iemanjá, pai desconhecido. Ninguém me disse. Não, né? Muito bom. E depois também eu fiz uma série de gravuras sobre o Kafka, né? Então, uma série, então, Cartas ao Meu Pai, depois o do Processo, ilustrações, o Castelo, né? Depois o conto como é que se diz? Que é aquele que virou a barata, a metamorfose. Metamorfose. Né? Depois, outras coisas também que eu fiz, da Alice. Eu tenho a Alice aqui como ícone, Alice no País das Maravilhas, e a Alice através do espelho. Eu fiz chapéus, eu fiz cadeiras, eu fiz uma série de objetos. Então, algumas figuras eu já explorava em séries, né? E depois, agora, ícones. Também tem com pessoas, tem a Mercedes Sosa, a cantora maravilhosa, né? Depois, a Tamara Tumanova, a bailarina russa, e depois o nosso queridíssimo Mário Quintana, não é? Então, é bem variado. Tem o Pinóquio também, né? Tem depois figuras ficcionais, como é que se diz? Da maçã, como é o nome dela? A Bela Adormecida. A Bela Adormecida. Falou da maçã. Mas, Zorávia, olha, eu quero agradecer demais aqui a sua participação. A gente já está chegando aqui no final. E agradeço demais a sua disponibilidade em nos atender, né, de mostrar as suas atuais obras durante a quarentena. E parabéns pela sua atuação, né, como cidadã, enfim, aí no Rio Grande do Sul, para fazer com que os governantes tenham mais sensibilidade em relação aos mais vulneráveis nesse período do coronavírus. Oh, meu Deus, coronavírus. Muito obrigada, Zorávia. Um beijo para você. Até a próxima. E um prazer estar participando com vocês desse programa. Um bom dia. Bom dia. Falamos aqui com a Zorávia Bettiol, ela que é artista plástica, designer, arte educadora. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.